5, 4, 3, 2, 1, 0. Saúdo a todos nas três pontas do triângulo, damas e cavaleiro. Falaremos hoje, nessa segunda parte, sobre estruturas das ordens esotéricas. Como essas ordens se estruturam, qual que são suas hierarquias, títulos, a forma de administração, governância, o recrutamento e a adesão. E aqui abrir um parênteses, visto que as organizações esotéricas, elas funcionam da seguinte forma: funciona em épocas de atividade e em épocas de adormecimento. O que seria essas épocas de atividades e época de adormecimento? Cada organização esotérica tem prazos distintos, com objetivos distintos. E passando esses prazos, que são prazos que podemos dizer como periptoses, então prazos que não são prorrogáveis, essas organizações se recolhem. O que seria esse recolhimento? É importante entender a organização em si esotérica como organização, como representação no mundo físico. Ela cessa os seus trabalhos com perca da colocação junto à hierarquia, assim podemos dizer. O que seria isso? A hierarquia dessas organizações acabam se afastando delas. Algumas ainda acabam apenas sumindo do mundo físico, e outras continuam, mas continuam aí como moribundas, continua como uma organizações mais como um clube social de que uma organização esotérica propriamente dita, visto que essas organizações não possuem mais ali as suas características esotéricas, pois não possuem mais o conhecimento, pois aqueles que possuíam o conhecimento delas já se retiraram. Parênteses, podemos ver a estrutura da organização esotérica num formato piramidal. Aqui, como vocês podem ver, o que está atrás da nota de $1, né? A pirâmide com um triângulo em cima com o olho. Essa é a representação da estrutura de uma organização esotérica, onde a base da pirâmide sustenta a estrutura da pirâmide, porém não sustenta o triângulo com o olho que tudo vê acima. Eu vou passar a dissecar essa visualização dessa pirâmide com esse olho que tudo vê, etc. Comecemos pelo olho que tudo vê e o triângulo, visto que uma organização esotérica é uma organização que se materializa de cima para baixo e não de baixo para cima. Esse olho que tudo vê e o triângulo é a representação do conselho, tá? Todas as organizações têm algo chamado um concílio, um conselho, são várias pessoas que já têm um alto grau, e por uma tríade. Uma tríade é o que apresenta a organização para o mundo físico. Esse olho é a representação do conselho e o triângulo, a tríade. Se vocês observarem de forma clara, o triângulo não está nem na mesma forma dimensional da pirâmide que se encontra abaixo. Então, como eu falei, a base da pirâmide sustenta a estrutura da pirâmide, porém não sustenta essa tríade e nem o conselho. Isso de todas as formas. Quando há uma organização esotérica, isso não é passível. Então, o que ocorre? A tríade e o conselho está fora dessa pirâmide, mas sim, a pirâmide
a base sustenta o topo, até chegar a essa tríade, até chegar a esse concílio. Se vocês verem, esse triângulo é totalmente separado da pirâmide, ou seja, há que dar um salto mesmo a chegar ao topo da pirâmide para que chegue a esse grau. Cabe aqui também salientar que uma ordem esotérica não é algo democrático. A organização esotérica é um comando hierárquico mesmo de cima para baixo. Essa é a realidade. A igualdade que se dá dentro de uma ordem esotérica é a possibilidade de qualquer um, dentro da determinação de determinadas circunstâncias, escalar essa pirâmide e exigir o seu lugar dentro do conselho ou da tríade. E não há preconceito nisso, porque a base da pirâmide é maior e sustenta o resto da pirâmide. Pois isso é claro, isso é inaudito. A base da pirâmide é maior, pois cada vez menos pessoas vão conseguindo escalar e galgar assim o topo. As hierarquias se dão dentro desse contexto piramidal. Então, dentro das organizações esotéricas tem os proponentes ou os externos, iniciando neófitos. Cada organização terá a sua nomenclatura, tá? Mas, em regra, neófitos, mais um pré-grau, e depois inicia-se os chamados, assim, graus. Então, essa é uma das formas hierárquicas, uma das formas estruturais. Dentro dessas outras formas, existem ali os iniciados de mistérios menores, iniciados de mistérios maiores, assim como existem mestres de mistérios menores e mestres de mistérios maiores. E dentre esses mestres de mistérios menores e mestres de mistérios maiores, ainda há graus e graus, níveis e níveis. Para entender um pouco, o estado de mestre é um reconhecimento das hierarquias superiores, que determinada pessoa tem a capacidade, tem o conhecimento e tem a capacidade de evoluir diante daquele patamar que ele está, de forma até mesmo solitária. O que seria isso? Uma pessoa que atinge ali iniciações em mistérios menores. Ele atinge o mestrado quando ele tem a desenvoltura, tem o conhecimento de todo aquele mistérios menores. Então ele se torna mestre de mistério menores. O mestre assim como o mestre de mistérios maiores, apesar de ser outras circunstâncias que não vêm ao caso numa aula, como é uma aula inicial como essa, ele também tem os seus graus dentro da iniciações em mistérios maiores. Daí muito se fala iniciação. O que é iniciação? A iniciação ela pode ser vista de duas facetas, de duas formas. A iniciação seria tipo de uma diplomação, seria o reconhecimento hierárquico da organização que tal pessoa conseguiu compreender certos pré-requisitos para que possa receber aquela diplomação, receber aquele grau. Mas acima disso, a iniciação ela se efetua dentro de uma ritualística, e essa ritualística passa, uma iniciação real, essa ritualística passa chaves aonde aquele iniciado consegue abrir questões daquilo que foi para ele ensinado. Então aquele iniciado aprendeu várias questões até chegar àquela sua iniciação, fez um aprendizado profícuo, e até mesmo que as hierarquias aceitaram aquele levantamento, aquela subida de grau dessa pessoa, fez esse levantamento, e mesmo que ele utilize certas questões esotéricas, questões magísticas, ele só consegue utilizar tudo aquilo depois que ele recebe essa iniciação, pois é a autorização hierárquica da Irmandade, e não só por uma condição, tá?
mas sim porque é passado as chaves derradeiras daquele grau para aquela pessoa. Dentro do contexto administração e governança, esse é uma parte a de se entender, tá? Há muitos cargos dentro de uma ordem esotérica, principalmente no que consiste em templos, lojas no sentido de alojamento. Tem gente que já é habilitada de entender isso, algumas outras pessoas não conhecem. Quando falamos loja no sentido esotérico, não é loja de questão de vendas, loja vem no sentido de alojamento. Então temos lojas, temos templos, etc. Então, sobretudo, há uma governança nisso, tá? Essa governança também há títulos que exercem ali essa governança e exercem essa administração. Esses títulos nem sempre é a categoria do grau esotérico, tá? Esotérico da pessoa. Isso vai variar de ordem para ordem. Na nossa ordem, sim, a governança dentro de um templo, ela equivale assim a títulos já esotéricos, mas existem organizações esotéricas que não, que os títulos são títulos administrativos. Então vai ter lá sim, títulos de mestre, títulos de tesoureiro, título de várias questões, só que não necessariamente aquela pessoa é um mestre no sentido esotérico. Eu tenho uma ordem que eu faço parte ainda de forma vitalícia, eu sou vitalício nessa ordem, e ainda eu me lembro que várias vezes eu tinha de ir à ordem, pois certas iniciações era dada por um corpo externo da ordem, né? Íamos a uma loja que não era muitas vezes nem na minha cidade, com outras pessoas eram convocadas também para fazer o mesmo, para fazer certos tipos de iniciações, pois as pessoas ali instauradas, o grupo ritualístico ali instauradas, não tinham ali as hierarquias esotéricas para poderem ali estarem aplicando, mas eles tinham a hierarquia administrativa. Então, dentro do contexto do levar ali a loja, era levado lá para aquele grupo administrativo.